Olá pessoal, dando início à nossa apresentação, o assunto aqui decorrido e debatido será os óleos fixos e essenciais, que será dividido em 3 etapas. Cada uma dessas etapas será debatido e explicado por um dos nossos colegas de equipe, que é composta por Luíne Rochelle, Keidson Alexandre e Alisson Soares. Iniciarei primeiramente explicando o que é um óleo. Os óleos são materiais graxos de origem vegetal e animal, pertencem aos grupos dos lipídios, que são definidos quimicamente como compostos orgânicos que reagem com a água. Eles formam o ácido graxo superior e um monoálcool ou um poliálcool superior, que são mais conhecidos como glicerinas. No caso específico dos óleos, eles são lipídios formados pela união de 3 moléculas de ácidos graxos e uma molécula de glicerina, também conhecido como glicerol. Os óleos apresentam-se no estado líquido, em condições ambientais e normais, e costumam ser de origem vegetal. Alguns exemplos mais simples deles é o óleo de oliva, o de milho, o óleo de soja, o de girassol. Esses são os mais comuns que a gente utiliza até na cozinha. Também temos os de origem animal, que geralmente é o óleo de baleia, o de tubarão e bacalhau, que geralmente é retirado do seu fígado. Os principais ácidos graxos que compõem os óleos são o ácido oleico, presente no óleo de oliva. Ele tem cerca de 85% de óleo e 35% de gordura. Os ácidos palmíticos, que geralmente são retirados da semente da palma, da soja, a sementinha do algodão, o abacate, o amendoim, da oliva. Ela tem cerca de 7% de óleo e 24% de gordura. Temos também o ácido linoleico, mais conhecido como ômega 6. Ele é bastante presente no óleo de milho, soja também, no óleo de cártamo. A porcentagem dele de óleo e gordura já é um pouco mais baixa. Ela contém 5% de óleo e 2% de gordura. E também temos os ácidos esteáricos. Geralmente eles estão presentes na manteiga de cacau. Geralmente eles têm 2% de óleo e 35% de gordura. Sua porcentagem de gordura já é um pouco mais elevada. Nesse caso, a gente pode concluir que os óleos são importantes fontes de caloria na dieta. Eles exercem as funções de fornecer os ácidos graxos essenciais ao organismo. Eles são agentes protetores e transportadores de vitaminas. Geralmente são as lipossolúveis, que é a A, a D, a E, a K. Eles também possuem a ação lubrificante, são agentes aeradores. Geralmente é utilizado em sorvetes, massas, contribui muito para o sabor e também no aroma do produto. Agora vou falar um pouco sobre a diferença entre óleos fixos e essenciais. São óleos extraídos de diferentes fontes vegetais. Os óleos fixos geralmente são extraídos de sementes, frutos, enquanto os essenciais são extraídos das folhas, flores, raízes e caules. Começando pelos óleos essenciais, são compostos aromáticos voláteis, são extraídos das plantas por processo de destilação a vapor. Os óleos essenciais são mais concentrados, sendo utilizados na indústria farmacêutica, na composição de anti-inflamatórios, calmantes, analgésicos, expectorantes, antioxidantes, diuréticos, e também nos cicatrizantes. Já na indústria dos cosméticos, são utilizados na composição de perfumes, essências, óleos para a pele, para o cabelo. Também tem na indústria alimentícia, são encontrados na produção de comidas e bebidas. Devemos ter cuidado na utilização desses essenciais. Devido a essa alta concentração, é exigido um cuidado maior e também mais conhecimento. Apesar de serem produtos naturais, os óleos essenciais podem ser agressivos à pele
Jamais deve ser aplicado um óleo essencial considerado dermoagressivo ou puro, em regiões de mucosa, como olhos, nariz, boca. Use diluentes em óleos vegetais. Os óleos essenciais, quando aplicados na pele, podem atravessar as camadas da epiderme e entrar diretamente na corrente sanguínea, tornando-se assim um medicamento de efeito rápido. Os óleos essenciais, eles não são solúveis em água, portanto, devemos escolher entre alguns óleos vegetais, como o da castanha do Brasil, da semente da uva, do damasco, da rosa mosqueta. Assim, podemos diluí-los, né, nesses compostos, assim diminuindo a dermoagressividade, evitando alguns problemas de pele ou como lesões, até irritações. Já os óleos vegetais não evaporam e também não são solúveis em álcool, com algumas exceções, devendo ter sempre o auxílio de profissionais na utilização correta desse óleo. Eles raramente provocam alergias, mas é recomendado que faça testes antes da aplicação. Também sendo de penetração rápida na pele, o seu aroma é bastante suave. São utilizados puros ou como bases para os óleos essenciais. Esses óleos são extraídos na prensagem a frio das sementes de alguns tipos de plantas oleaginosas, por isso são mais densos e ricos em lipídios, são responsáveis pela hidratação e nutrição da pele, sendo encontrado em alguns cosméticos como perfumes, hidratantes, shampoos, loções de limpeza facial e óleos também de massagem. As principais características desses óleos essenciais são seu sabor geralmente ácido e picante, a cor varia entre um transparente ou um amarelado. Poucos deles possuem cor, como o da camomila, que possui uma cor azulada devido ao seu teor de azulejo. Eles não são muito estáveis na presença de ar, luz, calor, umidade, alguns tipos de metais. Em sua maioria, possuem um índice de refração. São opticamente ativos, assim sendo, eles são usados na identificação, também no controle de qualidade. Seu armazenamento pode ser feito em âmbar de vidro, aquele vidrinho mais escuro, e recomenda-se o uso da geladeira. A produção mundial de óleos essenciais está em torno de 45 mil toneladas, avaliadas em 700 milhões. O Brasil produz cerca de 13,8% da produção mundial, perdendo apenas para o Japão, que está em segundo, e os Estados Unidos, que está em primeiro lugar. São os países que mais consomem esses óleos: os Estados Unidos, 40%, a Europa com 30% e o Japão com 7% desse consumo. São 18 tipos de óleos essenciais que estão circulando no mercado mundial. Entre eles estão a cânfora, o cedro chinês, o cedro americano, a citronela, o coentro, o cravo da Índia, o eucalipto cineol, o eucalipto citronela, o grapefruit, a hortelã-pimenta, a laranja brasileira, lavandim, lima destilada brasileira, o limão, a menta japonesa na Índia, o patchouli, o sassafras chinês e o hortelã verde. Então, gente, dando continuidade, eu vou falar sobre as propriedades de alguns óleos essenciais. A gente possui uma grande diversidade de óleos, entre eles o óleo essencial de alecrim, de lavanda, que são muito conhecidos, né? Temos também o óleo essencial de camomila, eucalipto, e cada óleo desse possui propriedades muito importantes e que a gente pode utilizar no uso terapêutico, justamente por terem propriedades analgésicas, antissépticas, anti-inflamatórias. O alecrim, por exemplo. O alecrim em si, ele é conhecido pelos seus efeitos positivos na memória, né? Pela sua função calmante, além de que a gente também pode utilizar como condimento para alimentos, ou seja, ele já tem várias funções. E como óleo essencial, ele é utilizado justamente para o uso terapêutico por possuir tantas propriedades benéficas. Além disso, ele também possui ação antimicrobiana e a gente pode utilizar ele como desodorante justamente por ser, né, antimicrobiano.
Além disso, a salvia clareia também, ela tem propriedade relaxante, é muito utilizada também para fortalecer os cabelos. Já a bergamota é muito interessante também porque ela combate intoxicações alimentares, diminui o colesterol, certo? Enfim, todos esses óleos possuem muitos benefícios. No entanto, né, é, a gente tem que utilizar de forma moderada, porque alguns deles, né, se utilizarmos com grande frequência, eles podem causar, né, reações alérgicas. Então, de toda forma, né, temos que ter um controle. Assim como os óleos essenciais, os óleos vegetais também possuem vários benefícios. Entre os óleos, né, a gente encontra o azeite de oliva, o óleo de coco, óleo de palma, girassol, buriti, enfim. Temos também uma grande variedade. E esses óleos, eles são muito importantes, principalmente na nossa alimentação, porque eles nos fornecem vitaminas que são necessárias para o nosso corpo, além de ácidos graxos essenciais para a manutenção da saúde do nosso organismo. Alguns desses óleos, eles possuem propriedades bactericidas, antissépticas e também anti-inflamatórias, certo? E através de aplicações cosméticas e fitoterápicas, eles podem também hidratar a pele e os cabelos. Eu acredito que pelo menos uma das meninas aqui já devem ter utilizado o óleo de coco, né, nos cabelos, com a finalidade de hidratá-los. E realmente dá certo, porque uma de suas propriedades é justamente essa, da hidratação. Além desses óleos fornecerem vitaminas, eles tratam alergias, tratam feridas e até mesmo estrias. Para vocês terem ideia, essa questão do óleo, principalmente o azeite de oliva, ele é tão importante e tão benéfico que tem um filme que é baseado em uma história real. O filme se chama O Óleo de Lorenzo, que conta a história de um casal que possuía um filho único e que esse filho começou a apresentar mudanças no comportamento, né? Sinais de hiperatividade e de desequilíbrio corporal. Devido a isso, né, eles começaram a procurar médicos e a criança foi diagnosticada sendo, né, portadora de adrenoleucodistrofia, ALD, que é uma doença rara, incurável e ainda por cima é degenerativa. E essa doença ela se dá devido ao acúmulo de ácidos graxos saturados de cadeia longa. Então, como na época não tinha realmente estudos que comprovassem o que realmente causava essa doença, né, o que fazia com que ela apenas evoluísse e nunca estagnasse, os pais, né, da própria criança começaram a pesquisar e descobriram que o que poderia, né, amenizar o sofrimento do filho era realmente a diminuição dos sintomas. E para isso, eles teriam que fazer com que o filho parasse de produzir ácidos graxos, certo? Então, por meio de pesquisas, eles descobriram que misturando, né, o óleo de oliva, né, eles poderiam realmente meio que enganar o organismo e ele pararia de produzir ácidos graxos, fazendo com que, né, barrasse os sintomas dessa doença. Então, a partir daí, a gente já vê que o óleo de oliva realmente é muito, muito benéfico. Então, eu recomendo que vocês assistam esse filme porque é uma história muito, muito bonita mesmo e que mostra realmente a importância, né, desse azeite de oliva, porque a criança tinha pouquíssimo tempo de vida e devido a essa mistura, né, de um óleo à base de azeite de oliva, eles obtiveram sucesso e a história real, né, o Lorenzo, ele sobreviveu até os seus 30 anos de idade. Sobre as possíveis aplicações dos óleos essenciais, eles são utilizados de diversas formas. Na aromatização de ambiente, são muito utilizados para deixar o ambiente mais agradável e mais aconchegante, porque alguns óleos possuem propriedades relaxantes e calmantes também. Mas a gente tem que usar em pouca quantidade, cerca de 10 ml de óleo essencial puro em 1 litro de água, umedecer um pano, né, com a solução e assim passar no ambiente desejado, porque os óleos essenciais eles são muito concentrados e o aroma também ele é muito forte. Então, se a gente usar em grande quantidade, possa ser que causem
náuseas e até mesmo mal-estar. Em compressa, quando uma região do corpo sofre um impacto, uma lesão, uma dor ou um inchaço, as pessoas utilizam as compressas para aliviar e acelerar a recuperação desse impacto. E também, por alguns óleos possuírem propriedades analgésicas e estimulantes de circulações periféricas, podendo utilizar realmente também no tratamento de contusões musculares. Da mesma forma, tem que ser utilizado em pequena quantidade. Cerca de 2 a 3 gotas do óleo essencial na compressa é o suficiente para aumentar o efeito e realmente contribuir no relaxamento muscular. Em massagens, né? Os óleos essenciais, eles são muito utilizados justamente também por suas propriedades analgésicas, relaxantes e estimulantes da circulação periférica. Ele, também por ser muito concentrado, né, deve ser diluído em algum óleo carregador, né? Um óleo vegetal, por exemplo, para evitar as possíveis irritações da pele e reações adversas. Utiliza-se também em pequena quantidade, cerca de 35 gotas para cada 100 ml de óleo vegetal é a proporção ideal para aplicação em massagens. Na inalação, alguns óleos essenciais eles podem melhorar o sistema respiratório. Por exemplo, em casos de resfriados, ele, além de proporcionar um possível relaxamento corporal, né, promove também um relaxamento psicológico. E também deve ser utilizado em pequena quantidade, cerca de 4 gotas em um recipiente com água quente, pode ajudar na respiração, né? E a pessoa sim irá fazendo a inalação da forma correta. Na limpeza, diversos tipos de óleos essenciais também são utilizados por possuírem ação antisséptica. Portanto, eles podem ser utilizados, né, porque conseguem matar diversos micro-organismos e algumas gotas puras podem ser aplicadas em um pano e passado na área. Nos cabelos, os óleos essenciais eles podem ser utilizados principalmente no tratamento capilar, como eu até mencionei anteriormente. O óleo essencial de Salvia esclareia, ele possui essa propriedade, né, de fortalecimento. Ela fortalece o cabelo. Então, geralmente algumas pessoas misturam algumas gotas, cerca de 10 gotas do óleo no shampoo e 100 ml de algum óleo vegetal, né? E assim aplica-se no couro cabeludo e deixa agir por um momento. Também serve para hidratação, certo? O óleo de alecrim, também óleo essencial, serve para queda. E, além disso, alguns óleos, como o de melaleuca, ele é utilizado no tratamento de caspas. No banho, os óleos essenciais, eles são muito eficientes para acalmar a mente e realmente melhorar o sistema respiratório, como eu mencionei também, né, que é utilizado para inalação. Utiliza-se também em pequenas quantidades, algumas gotas apenas, e o efeito realmente já é bem benéfico e bem visível. Na pele, assim como a massagem, né, alguns tipos de óleos essenciais, eles devem ser diluídos em óleo vegetal para evitar realmente a irritação e a alta concentração na pele. E a ingestão, alguns óleos, eles podem ser ingeridos e eles proporcionam benefícios à saúde, porém a segurança depende muito de cada tipo de óleo essencial, aplicação e reação do organismo da pessoa. Então, a gente nunca deve ingerir óleos essenciais sem ter certeza sobre a segurança e a quantidade indicada, porque eles são realmente extremamente concentrados. Eu já até falei anteriormente que eles são muito benéficos, mas temos que ter cuidado com a quantidade, porque pode realmente causar reações alérgicas. Agora, as possíveis utilizações dos óleos vegetais. Bom, são utilizados principalmente como óleo de cozinha, porque quando a gente compara um óleo vegetal com um óleo de origem animal, a gente vê que o vegetal é muito mais saudável, então a gente realmente deve dar preferência a ele. São utilizados também em combustíveis, em pinturas, porque a gente sabe que existem também algumas tintas à base de óleo. Tem também lubrificantes, cosméticos, fitoterápicos e a aromaterapia, né, que eu até citei
agora há pouco, já que os óleos vegetais, eles também possuem papel de carreadores dos óleos essenciais, quando a gente mistura os dois, um óleo essencial e um vegetal. Agora, com relação aos cuidados ao adquirir o óleo vegetal e o seu descarte. Bom, com relação aos cuidados, a gente deve sempre se atentar com relação à natureza do óleo, né? A gente deve preferir aqueles que sejam 100% naturais e puros, certo? Devemos dar preferência àqueles também que são obtidos por meio da prensagem a frio, já que preserva a integridade dos componentes benéficos, que Edson até vai explicar um pouco na questão da extração, né, dos óleos. E a gente também deve prestar atenção aos rótulos, para ter certeza de que não existe nenhuma inclusão de outras substâncias que possam ser, né, prejudiciais à saúde e até mesmo ao meio ambiente. Já com relação ao descarte, o descarte indevido desses óleos, eles podem provocar sérios impactos ambientais. Por mais que eles sejam biodegradáveis, né, as condições de degradação, elas são extremamente importantes, porque refletem no tempo necessário para essa decomposição, né, ocorrer. Então, por exemplo, é muito errado a gente descartar em ralos e em pias, porque pode causar diversos riscos ambientais, além do entupimento, né, nas tubulações. O correto mesmo seria que a gente entregasse, né, aos postos de coleta mais próximos à nossa casa. Agora, dando início aos principais métodos de extração dos óleos essenciais, começando pela destilação a vapor, que é um dos métodos mais utilizados, né, para a extração de óleos essenciais a nível mundial. Através dele é possível obter óleos das mais diversas espécies vegetais, sejam das folhas, das raízes, ramos, até mesmo de algumas flores. O processo ele é simples, consiste em submeter o material vegetal à ação do vapor d'água, que extrai assim o óleo pelo arraste a vapor. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí, né? Mas tem as imagens exemplificando, né, como é que funciona. Mas para ficar ainda mais fácil, né, o entendimento, eu vou mostrar um vídeo para vocês, certo? Boa noite. O objetivo desse vídeo é mostrar o funcionamento de um destilador de pequeno porte. Nesse caso aqui, nós temos um destilador com capacidade para 10 kg de folha, alimentado por um botijão de gás. Agora ele se encontra em operação, estamos aqui extraindo óleo essencial de carqueja. Nessa torna temos na parte de baixo água e na parte de cima a matéria-prima vegetal. A matéria-prima vegetal não entra em contato com a água. Quando a água ferve, o vapor passa entre a matéria-prima e vem por essa tubulação aqui. Passa pela serpentina, onde ocorre o resfriamento e vem até esse recipiente aqui. Nesse recipiente acontece a separação da água e do óleo. Então, água para um lado e óleo para o outro. O resfriamento na serpentina acontece através da água desse tambor azul. Então, a água fria sai pela parte de baixo, vem por essa tubulação aqui, passa pela serpentina, a água esquenta e retorna para o tambor. Este ciclo da água é feito por um motorzinho de meio HP, que é esse motorzinho aqui de baixo. Ele é o responsável por todo o ciclo de água. Quando a água do tambor esquenta, é necessário substituir a água do tambor. Então, através ali das válvulas, né, nós direcionamos a água que já esquentou para fora e, ao mesmo tempo, retornamos a água fria no tambor. Isso sem desligar o destilador, né? Então é mais ou menos assim que o destilador de pequeno porte funciona. Espero que vocês tenham gostado. O método de extração é enfleuragem ou enfloração.
Essa técnica ela foi desenvolvida no século XVII para a extração de óleos essenciais de matérias-primas mais delicadas, como a rosa, jasmim, violeta e tuberosa, flores emblemáticas cultivadas em Grasse, na Provence, cujos seus compostos podem sofrer alterações e até mesmo serem perdidos se forem extraídos por outros métodos. Então a gente percebe que a enfloração ela é utilizada justamente para preservar os componentes e as propriedades da matéria-prima. Esse processo da enfleuragem ele é lento, é complexo e também é caro. O enfleuragem clássico ele está praticamente extinto, porém, dada a excelente qualidade dos óleos que ele fornece, ele vem sendo constantemente reinventado e adaptado com o uso da alta tecnologia. No método clássico, basicamente as pétalas elas são picotadas. Eu acho que vocês conseguem ver aí nas imagens. E elas são colocadas sobre algumas placas de vidro em contato com alguma gordura de origem animal ou vegetal inodora, a qual funciona como uma esponja. Após 24 horas, essas pétalas elas são substituídas e esse processo repete-se por várias e várias semanas, quando a gordura passa a ficar com aspecto de pomada saturada de óleo. Na sequência, a gordura ela é filtrada, destilada, obtendo-se um concentrado oleoso aromático, que posteriormente é misturado a um álcool e novamente destilado, dando origem ao óleo essencial. Pelo processo de enfleuragem, são necessárias em média 126 mil flores para obter apenas 1 kg de óleo essencial. Bom, e agora Keidson vai dar continuidade com os métodos de extração. Olá pessoal, meu nome é Keidson, estou aqui para dar continuidade à apresentação de principais métodos de extração dos óleos essenciais que nossos colegas Alisson e Luim estavam apresentando um pouco acima. Vou continuar a partir de hidrodestilação, que é um processo de destilação a vapor, que é feito através desse aparelhozinho aí, ó, chamado de clivage. É uma extração com material vegetal embebida em água por um certo período de tempo. Após essa mistura é aquecida e seus materiais voláteis são levados no vapor, sendo condensados e separados. Esse é um processo de extração bem comum para separar os compostos fitoquímicos a partir de separar compostos do seu material vegetal. Essa destilação a vapor é uma técnica muito comum para isolar os óleos essenciais, como por exemplo os de perfumarias, e entre outros que temos aí no mercado. Temos também esse outro tipo de extração por solvente, que temos aí como exemplo esses óleos. E essa extração é feita através desse aparelhozinho aqui chamado de extrator de Soxhlet, que essa extração pode ser feita conforme a necessidade de cada solvente, seja ele um éter ou um etanol, eles são mais indicados para extrações de óleos essenciais a partir de flores. Esses solventes são colocados em um balão de fundo redondo, que é igual a do aparelhozinho aí, ó, embaixo, como vocês veem. E são aquecidos até a ebulição. Esse vapor do solvente sobe, sendo resfriado no condensador de bolas, ou então do tipo serpentina, que nem tem aí em cima, ó. Passa para a região do Soxhlet, quando fica no meio aí, ó, onde tem esse nomezinho, extrator de Soxhlet, onde está a amostra da matéria-prima, né, que é o material utilizado para a extração. Onde está a matéria-prima em um papel de filtro, né? Assim o solvente e os extratos com seus componentes aromáticos enchendo a vidraria. Quando ela está cheia por completo, o solvente com essa essência cai novamente para o balão e o processo continua quantas vezes for necessário, e quantas vezes mais forem ser feitos, mais compostos aromáticos vão ser extraídos da matéria-prima. Temos essa outra também, que é a extração por fluidos supercríticos, né?
essa extração, ela é uma extração, é um processo de separação sólido ou de líquido por esses equipamentos que estão aí no slide, ó, que são equipamentos chamados de vasos de extração, compressor ou bombas trocadoras de calor, válvulas de expansão e vasos separadores. O peróxido de carbono no estado supercrítico, ele é um solvente ideal em primeiro lugar, né? Tem uma ótima permeabilidade e baixa viscosidade como gás. E em segundo lugar, temos uma densidade e a capacidade de dissolver finamente como um líquido. Em terceiro lugar também, tem a sua capacidade de dissolver dependendo da densidade, pressão e temperatura. O princípio da extração com um fluido supercrítico consiste em alterar a densidade, pressão e temperatura do solvente de CO2 para extrair vários extratos de um material sólido ou líquido. Aí vamos para os principais métodos de extração dos óleos vegetais. Os óleos vegetais são gorduras extraídas de diversas partes das plantas: raízes, polpas, flores, caules, folhas e sementes, que são matérias-primas para a extração dos óleos vegetais. Lembrando a vocês que esse processo todo é quase exclusivo a partir das sementes. Aí vocês me perguntam, Keidson, os óleos vegetais e os essenciais são parecidos, são as mesmas coisas, como são? Bom, ambos são extraídos de diferentes partes de vegetais. Os essenciais são extraídos de caules, folhas, flores e raízes. E os óleos vegetais são de sementes, frutos e etc, né? Os óleos vegetais eles têm mais viscosidade e não possuem aroma acentuado. Já os essenciais, vocês sentem a diferença se vocês forem um dia quando vocês forem cheirar algum, vocês vão sentir. Os essenciais eles têm um aroma mais agradável e são menos viscosos e mais voláteis e evaporam com mais facilidade, entendeu? Aí, no caso, esses métodos de extração variam de acordo com a matéria-prima processada e existem dois métodos principais, que é a extração por prensagem e a extração por solvente, que podem ser aplicados tanto separadas ou em conjunto. Na prensagem, o seu material é submetido ao esmagamento sob pressão, onde se tem o escoamento do óleo por meio de células dos vegetais. Na extração do solvente, o vegetal é triturado e dissolvido antes da adição do produto. Normalmente é utilizado o hexano, por ser um componente orgânico apolar, que irá penetrar no interior das sementes, dissolvendo facilmente os óleos sem atingir os outros componentes. Sementes como alto teor de óleo, como caroços de algodão ou as sementes de açafrão, utiliza-se prensagem prévia segundo de extração por solvente, visando os seus visando mais os rendimentos escoados, mais puros, né? Lembrando para vocês aqui uma pequena observaçãozinha sobre a respeito da extração por solvente, que se tem um pequeno problema, que por conta do hexano, por ser um destilado do petróleo, uma fonte não renovável, pode nos trazer riscos à nossa saúde e também ao meio ambiente, né? Por isso que porque na prensagem tem uma ótima qualidade de matéria-prima extraída por esse método. E outro ponto também, um ponto bem bacana que eu vi também aqui, quando a matéria é submetida ao esmagamento, extração por prensagem,
pode passar por aquecimento ou não. Isso vai depender do tipo do vegetal, porque o aquecimento facilita o escoamento dos óleos, né? Por meio das células vegetais, e isso pode acarretar perdas das propriedades vegetais. Portanto, a prensagem a frio, que nem está mostrando aqui em cima, a prensagem a frio a prensagem a frio é a mais utilizada para extração, por ser uma forma natural e menos prejuízo, né, na qualidade do material e da matéria-prima. Essa aqui é a extração por solvente, onde tem os solventes aqui à mostra, né, como eu falei, onde o solvente, dependendo de qual seja, por exemplo, como no hexano, se for por hexano, tem que se ter um cuidadozinho, que ele pode trazer riscos à nossa saúde e para o meio ambiente. Acredito que na maioria das vezes, eu acho que se tem sido utilizado mais a prensagem a frio, que é a maneira mais segura e onde se tem 100% da extração dos produtos. Pois é, pessoal, espero que tenham gostado. Muito obrigado a todos pela atenção, e qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês tiverem algum material que possa enriquecer mais ainda o nosso trabalho, pode mandar lá para o grupo lá da gente lá da nossa sala, e que nós estamos juntos, e se precisar aí, vamos à luta, né? Obrigado, pessoal. Valeu aí pela atenção.